Em relação à consolidação, então é um estudo que pegou pacientes que foram transplantados após recaída e um braço recebia o brentuximab e o outro era um estudo observacional. O que a gente observou aqui, principalmente quando você leva em conta alguns fatores de risco, como sobrevida livre de progressão precoce, ou seja, paciente recaída precoce, com doença extranodal ou que não tiveram uma resposta muito boa à primeira linha, pacientes com mais de um fator de risco se beneficiaram em relação à sobrevida livre de progressão, ou seja, eles progrediram menos do que os pacientes que foram apenas observados, que era o que a gente costumava fazer. É claro que isso não teve impacto em sobrevida global, porque os pacientes que recaem, eles podem ser resgatados com o brentuximab, mas para pacientes com fatores de risco, a tendência que fica é que provavelmente vale a pena fazer essa consolidação. A gente pode perguntar de linfoma de célula T? Tudo. Recentemente, a Anvisa negou a incorporação de um medicamento, o pralatrexato, para o tratamento do linfoma de célula T. Quais são as novidades para esse linfoma? Bom, o linfoma T ele ainda é parte do grupo de linfomas de mais difícil manejo. Inclusive, as medicações novas que a gente tem não têm resultados tão significativos como a gente tem para os outros linfomas B e para os linfomas de Hodgkin. As taxas de resposta com as medicações novas é em torno ainda de 30% a 40%, muito abaixo do que a gente vê para as outras terapias. E a sobrevida livre de progressão é mais curta, a gente está falando aí de 6 a 8 meses. O que fica hoje para linfoma T ainda é a terapia standard. É muito provavelmente induzir algum esquema que contém antraciclina e consolidar em primeira remissão com o transplante autólogo. A imunoterapia ela ainda não chegou muito bem para os linfomas T, com exceção de dois, que é o linfoma T NK extranodal tipo nasal e para o angioimunoblástico, que tem uma alta expressão de PD-1 ligante. Mas ainda para os T's periféricos nodais, os resultados ainda em torno de 20% a 30% também. Sabe o que eu estou pensando aqui? Aquele do registro brasileiro. Eu ia perguntar, eu ia falar isso agora. A professora Irene, ela apresentou mais uma vez o registro de linfoma. A gente queria contar para o paciente a importância de um registro e dele solicitar ao médico dele que participe desse registro. Bom, na minha aula eu tive a oportunidade de incluir um slide justamente mostrando os dados brasileiros de linfoma de Hodgkin. Então esse é um trabalho que é capitaneado pela Irene Biasoli, do Rio de Janeiro. É um trabalho extremamente importante, porque a gente consegue pela primeira vez ter os nossos dados comparados com os dados mundiais. É um estudo que está aberto a novos centros, então vale a pena conversar com o seu médico para tentar fazer com que ele participe desse estudo, para a gente ter esses dados. Alguns dados são bastante interessantes. Então, quando a gente pega nos pacientes que têm doença localizada, que a gente chama de estadio inicial, a gente tem alguns fatores de risco que consideram esse paciente como estadio inicial favorável ou desfavorável. No mundo, geralmente em torno de 15% a 20% que são estadios iniciais favoráveis. No Brasil, isso é só 6%. Muito provavelmente isso mostra o pouco que a gente demora um pouco mais para fazer o diagnóstico. Então o paciente quando chega, ele chega com mais fatores de risco. Obviamente, quando a gente fala desfavorável para estádio inicial, a gente ainda está falando de taxas de cura muito altas, certo? Quando a gente fala do estádio inicial favorável, a gente está falando de 95%, e quando a gente fala do desfavorável, de 88% a 90%. É lógico que isso tem um impacto, mas ainda bem que a gente consegue ainda manter resultados muito bons para a doença limitada.